Olá, queridos, paz a todos. Estou aqui para a nossa contagem do Homer e hoje o 8º dia, um dia muito especial nessa contagem do Homer, e eu já vou explicar para vocês por que no Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 16 em diante, só para vocês poderem lembrar, né, para vocês poderem conectar. O capítulo 20 de João é o capítulo da ressurreição, né? Ele começa falando da ressurreição, quando chega no versículo 11, diz: E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro, estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco. Então Jesus tinha ressuscitado e agora as pessoas estão começando a descobrir, né? E esse aqui é o dia da ressurreição, exatamente o dia da ressurreição. Aí viu 2 anjos vestidos de branco, assentado onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Então, os anjos dizem para ela que não adianta chorar, porque Jesus não está ali e ele ressuscitou, né? Aí no verso 14 diz: E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Ok? Versículo 15, disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Muito bem, no verso 17 começa uma trama muito especial que eu quero que vocês prestem atenção, que tem a ver com o dia 8º, que é o dia de hoje. Diz assim: Disse-lhe Jesus, no verso 17, não me detenhas, tá? Porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, tá? Então, a palavra que não me detenhas vem do grego aptomai, que significa literalmente não me toques, não toque em mim, não toque em mim, não me toques, né? É o que significa no grego a palavra aptomai. Então, nós poderíamos ler o versículo e diz assim: Disse-lhe Jesus, não me toques, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Muito bem. Quando chega no verso 19, o versículo diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, então era o mesmo dia da ressurreição, que Maria tinha encontrado com ele no sepulcro, no mesmo dia, o primeiro dia da semana, portanto era um domingo, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Então você observa que toda essa aparição de Jesus lá no sepulcro, agora aqui com os discípulos e tal, não envolve toque. E você já vai entender por quê, né? Verso 20 diz: E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor, né? Tudo isso acontecendo de uma certa distância, digamos assim. Disse depois Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Ok? E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes lhes serão retidos. Jesus falando para os discípulos, hein? Quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados, e quem vocês retiverem, serão retidos. Olha a autoridade que Jesus deu para nós, os seus discípulos. Verso 24, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus, ok? Tomé não estava nesse momento, não viu Jesus aparecer, e ele chega depois, que é no verso 27, depois, verso 25, ok, verso 25, disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Pois ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Está entendendo agora por que Tomé não podia estar naquela aparição do primeiro dia?
Porque se ele estivesse lá, ele ia querer tocar fisicamente em Jesus, porque ele só creria tocando, né? No verso 26 diz assim: e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas seja crente. Então, o 8º dia, quando Jesus aparece de novo, porque ele aparece no primeiro dia e some, fica 8 dias sumido, né? E aí nós precisamos entender por que Jesus sumiu. Esse vídeo hoje vai ser maior do que os vídeos normais, porque eu preciso explicar isso. Por que Jesus sumiu 8 dias? Ele apareceu na ressurreição e depois só aparece 8 dias depois. Por 2 razões. Razão número 1. Em Mateus 27, 50 em diante, nós temos a ressurreição das primícias. Um grupo de salvos, provavelmente do Velho Testamento, aliás, do Velho Testamento, que Jesus ressuscitou na sua ressurreição, e esse grupo de pessoas que ressuscitou com Jesus, eles não voltaram para casa. Eram mortos do passado, eles tinham que ressuscitar com o corpo glorificado. Por isso que eles tinham que ressuscitar depois de Jesus, para que Jesus permanecesse como as primícias dos que dormem. Se eles ressuscitassem antes, seria um problema, porque Jesus não seria o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado, estão entendendo? Essa ressurreição de Mateus 27, 50 em diante, não é como a de Lázaro, como a de Tabita, como da filha da mulher de Naim, da viúva de Naim. Não, essa ressurreição é uma ressurreição de corpo glorificado, tá? Porque esse grupo é o grupo das primícias. Eles ressuscitaram nesse mesmo dia que Maria encontrou-se com Jesus. Eles ressuscitaram nesse dia e eles precisavam ser levados ao Pai, porque eles ressuscitaram com o corpo glorificado. Eles não podiam ficar andando sobre a terra, né? Eles não podiam voltar para casa, porque não eram pessoas mais com limitações físicas, como Lázaro, como os outros que ressuscitaram ao longo do tempo, né? Do ministério de Jesus e até no Velho Testamento, né? Pessoas que ressuscitaram também no Velho Testamento. Não, esse caso é diferente. Então, Jesus morreu na Páscoa e, ao morrer na Páscoa, ele inaugura a festa dos pães asmos, porque a Páscoa está dentro da festa dos pães asmos. A Páscoa abre a celebração dos pães asmos. E a celebração dos pães asmos é o quê? Uma semana sem fermento. Não pode ter fermento. O fermento só retorna no 8º dia. Então, quando Jesus morre e ressuscita no 3º dia, ele está dentro da festa dos pães asmos, portanto, o seu corpo é um corpo perfeito, morreu santo, morreu puro e ressuscitou puro. Só que ele ressuscitou ainda na contagem dos pães asmos. Então ele não podia ter interação com pessoas comuns. Ele não podia ser tocado por Maria. Ele não podia ser profanado, né, cerimonialmente no judaísmo, como se diz no Velho Testamento. Então, apesar de estar ressuscitado, de ser Deus e de ser poderoso, ele precisava fazer 2 coisas. Número 1, pegar o grupo que ele ressuscitou em Mateus 27, 50 e levar para o Pai, porque eles são as primícias dos ressuscitados junto com Jesus, porque se Jesus é as primícias dos que dormem, então aqueles que ressuscitam com ele também passam a ser primícias dos ressuscitados. Não é verdade? Número 1, então ele tem que levar isso para o Pai. Número 2, ele precisa ficar sumido 7 dias completos, porque 7 dias é o tempo da festa dos pães asmos, portanto ele não podia estar ali na terra interagindo com as pessoas, comendo peixe, como ele comeu na beira da praia, mandando o Tomé tocar nele, como ele fez no 8º dia, estão entendendo? Então todo esse período dos 7 dias ele está sumido. Por isso que quando Maria encontra com ele, ele diz, não me toque, não me detenhas. E quando ele aparece para os seus discípulos, propositalmente, o Espírito Santo manteve Tomé fora do grupo, porque ia querer tocar nele
durante o período dos pães asmos, e isso não seria possível. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que hoje, o 8º dia, é um dia muito especial, porque é o dia em que Jesus está retornando do Pai. Ele não falou com Maria? Não me toque, porque eu não fui para o Pai. Ora, se depois ele permite Tomé tocá-lo, é porque ele já foi e já voltou do Pai. Então, ele foi no Pai, levou as primícias dos ressuscitados, cumpriu o período dos pães asmos, e agora ele está retornando para interagir com os seus discípulos e para falar aos seus discípulos, para anunciar para os seus discípulos promessas gloriosas. E o mais importante, versículo 22, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, embora eles tenham sido batizados no Espírito Santo em Atos 2, mas eles receberam o Espírito Santo em João 20 e 22, porque é a dádiva de Deus através de Jesus, no 8º dia, depois dos pães asmos, como recompensa por eles terem celebrado a Páscoa, por eles terem esperado até então os 7 dias dos pães asmos, por eles estarem firmados na palavra de Jesus e na promessa de Jesus. Então, parabéns você que chegou até aqui, você que conseguiu cumprir os dias dos pães asmos, você que está esperando em Deus e crendo nas suas promessas. Você, neste momento, o 8º dia, é o dia em que nós estamos vivendo o recebimento de algumas promessas, portas se abrindo, respostas de Deus para os nossos corações. E o mais importante, a confirmação de que Jesus está conosco. Ele pode ter estado sumido 7 dias, mas o 8º dia representa a reaparição dele para interagir com seus discípulos, cuidar dos seus discípulos e para anunciá-los. Em outras palavras, o 8º dia representa a reintegração da presença de Jesus no nosso meio, no meio da sua igreja. Simbolicamente, né, profeticamente representa isso. É como se no dia de hoje eu pudesse tomar posse daquilo que me tem sido prometido, porque Jesus está conosco novamente, para a glória do seu santo nome. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos tem santificado com os teus mandamentos e nos ordenado que contássemos o Homer. Portanto, hoje é o 8º dia do Homer. Deus abençoe vocês.